jovem aí da cidade, e está vindo candidato, e vou colocar o Delaroli. Tem que alguém começar nas entrevistas. E pesquisei, e colocamos, eu e Cantarelli, o Delaroli como primeiro candidato a ser entrevistado. E seria ontem, sábado, como eu expliquei a vocês ontem, nós conversamos, a entrevista dele, mas ele teve, claro que foi colocado isso muito em cima da hora, e eles têm a agenda dele já preparada, e ele não pôde estar aqui ontem, e claro, é evidente que nós temos que, para fazer um trabalho eficiente, nós temos que, né, também compreender que o candidato já tinha na sua agenda coisas para fazer no sábado, né, compromissos no sábado. Então trocamos para hoje, eu avisei vocês, e durante até a semana nós também falamos, e hoje Delaroli corajosamente está aqui conosco para conversar aí com a Rádio Sideral, a TVC, e estamos aqui também com o Peri, do Barão de Noã. Convidei toda a imprensa também, mas até agora não chegou ninguém, não sei se foi pela troca do dia, pode ter sido. Quero dizer aos senhores que cada candidato vai responder as perguntas da TVC e da Rádio Sideral, todas as perguntas iguais. E hoje, claro e evidente, o Delaroli, como primeiro, ele teve uma grande desvantagem, porque ele vem hoje responder as nossas perguntas sem previamente ter visto nenhuma pergunta. Ele vai encarar aí na cara e na coragem, e como nós sabemos, é um morador de Maricá, um rapaz que já se candidatou outras vezes, é claro e evidente que tenho certeza que o Delaroli vai se sair bem, porque o que nós queremos é exatamente tanto ajudar a todos os candidatos, porque os candidatos é que vão ter que chegar aqui, ter os seus projetos, falar sobre o porquê que eles estão se candidatando, né? Os sonhos, os ideais para Maricá, porque nós merecemos isso. Eu, por exemplo, a minha luta em Maricá é exatamente para mim morar bem. E eu quero um bom prefeito, e eu quero morar bem em Maricá, como todos nós desejamos. Cantarelli. Boa tarde, Cantarelli. Boa tarde, nosso amigo Vicente, aí, boa tarde os ouvintes da Rádio Sideral, aí do pessoal da TVC também que está ligado aí. Já estamos aqui em companhia do nosso amigo Marcelo, juntamente aí com a sua coordenação. Atrasamos um pouco o horário aqui, porque faz parte, né, conversando daqui, conversando dali, e realmente nós temos que deixar aqui bem claro, olha, que o Marcelo leva já uma pequena desvantagem aí nessas entrevistas, porque as perguntas, né, são 12 perguntas que vão ser feitas para todos os candidatos, né, os outros candidatos vão ter a oportunidade de ouvir as perguntas, lógico que é evidente, né, que vão estar gravando, né, esse programa, e vão vir mais preparados para responder todas as perguntas que foram feitas para ele. E, corajosamente, o Marcelo não fugiu, simplesmente ele registrou, né, que ele estava com essa desvantagem perante aos outros, mas que ele está preparado para mais esse desafio, porque ele sabe, se prefeito, ele vai ter um desafio muito maior a enfrentar, que é o resgate da cidade de Maricá, né, das mãos aí dos piratas, hein? Muito boa tarde a todos vocês. Bem, e vamos iniciar aí nosso programa, né? E eu quero dar minha boa tarde aí para os ouvintes e também para o nosso convidado de hoje, né? Marcelo Delaroli, amigo aí de Conselho de Saúde de um bom tempo, né, Marcelo? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Cantarelli. É uma alegria grande estar aqui. Queria saudar
todos os ouvintes dessa rádio, saudar você também, Peri, Barão de Noã, enfim, todos os veículos de comunicação e agradecer até por eu ser o primeiro e topar esse desafio. O que a gente gosta é desafio, é ir para dentro, e se eu não aceitasse desafios, eu não seria prefeito da nossa cidade, não estaria aqui brigando por isso. Mas uma boa tarde a todos vocês. Bem, e Peri, você quer colocar alguma coisa? Peri, jornalista do Barão de Noã, nosso convidado aqui hoje também. Eu quero dar boa tarde a todos aí, a assessoria do Marcelo que está aqui, essa galera que está acompanhando, fazendo esse trabalho bonito. Marcelo, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né? E parabéns pela coragem, principalmente pela coragem, né? De estar chegando aqui sem saber do conteúdo realmente, daquilo que vai ser explorado nesse nosso papo, né? Embora seja o mesmo conteúdo para todos os candidatos, mas realmente todos já saberão, né, o que irão falar e poderão enfeitar um pouco mais o pavão, né? Hoje você de repente vai até falar desse pavão bonito, mas vai falar do pé do pavão também. E o pessoal esquece ao olhar o pavão que o pé do pavão é feio a beça, né? O resto do pessoal de repente vai vir só para falar do pavão. Então parabéns pela coragem, tá? Eu acho que foi muito bacana você ter aceitado ser o primeiro. E no decorrer do programa nós vamos falar de diversas coisas, inclusive parabenizar pelo grande comício, o primeiro grande comício de Maricá, que foi feito por um candidato, que foi ontem lá em São José, e a gente já soube que bombou. Vamos lá ao nosso programa. Bom, Cantarelli inicia aí com a primeira pergunta. Não, a primeira pergunta mesmo. Marcelo, eu gostaria que você se apresentasse aí a todos os eleitores, né, os ouvintes e telespectadores aí que estão acompanhando essa entrevista, né? Em especial, mando um abraço, inclusive, para o nosso amigo Cezinha, que está acompanhando essa entrevista lá de Niterói, e outras pessoas também que fizeram contato, né, que iriam acompanhar essa entrevista através da TVC, porque não se encontram aqui na cidade de Maricá. E lembra aí aos nossos amigos, olha, que vocês podem ligar aí para o 3732-2447, que é o telefone aqui da Sideral. Ou vocês podem ligar para o 3731-2536, que é o telefone da TVC, que vocês podem aí deixar alguma pergunta, alguma coisa que queira que a gente transmita aqui para o Marcelo. Marcelo, você poderia aí se identificar aí para os eleitores maricaenses? Sem problema algum, eu sou o Marcelo Delaroli, tenho 32 anos, sou nascido em Maricá, casado com a Pâmela Palmeira Queiroz da Silva Delaroli, pai da Helena, filho de José Delaroli e Eda Delaroli, formado em odontologia, e continuo tendo esse grande sonho, que é ser o prefeito da cidade, estou indo em busca dele. Vicente. Marcelo, qual o trabalho marcante, relevante ou histórico feito por você em Maricá que o leva a disputar a prefeitura e até se achar um bom candidato? Essa pergunta é fundamental para o início, né? E eu vim candidato na eleição passada, uma candidatura em cima da hora, mesmo assim tivemos mais de 7 mil votos. E o que eu mais ouvia, como você mesmo falou no início, é que eu era novo. E isso fez, Vicente, com que eu me preparasse cada vez mais. Esses 4 anos foram anos de preparo, estudando a nossa cidade, estudando o que tem de bom, o que tem de ruim, do Recanto a Jaconé, e dando tempo sim de montar uma equipe decente. Então o que eu posso falar para você? Hoje a gente prega muito a ficha limpa, prega muito a coisa certa, a coisa boa, e eu venho aqui com um histórico de vida limpo, correto e preparado para gerar e ser o prefeito dessa cidade. Meu amigo Ricardo, diga aí. Candidato, um dos maiores problemas aqui do município de Maricá é justamente a mobilidade com dignidade, né? Dando direito aí ao cidadão de ir e vir. Pois a maioria das nossas ruas estão esburacadas, né, mal cuidadas, né, totalmente aí intransitáveis, né? Qual será o seu projeto para acabar
definitivamente com essa situação? Ô Cantarelli, em Maricá, infelizmente, as administrações que aqui passaram não tiveram realmente projetos para a nossa cidade, né? E a gente vem aqui com um plano de governo em fascículos. O primeiro fascículo a gente falou de saúde, educação e saneamento básico. O segundo fascículo que sairá essa semana fala do transporte complementar e do tratamento emergencial das ruas e do calçamento de qualidade. Então, primeira coisa a se fazer é termos um bom projeto, termos um bom urbanista, para que comece a fazer nossa cidade. Eu não estou aqui para contar história, igual alguns candidatos vêm falando de teleférico em Pedra do Elefante, falando em túnel na Pedra do Elefante, não. Vim aqui para falar de problemas reais, coisa que dá para ser feita, e essa pergunta é fundamental, porque nós temos inúmeras ruas que precisam ser não só asfaltadas, mas calçadas, mas com calçamento de qualidade, que não é o que a gente vê hoje. Hoje a gente vê aí um monte de obra eleitoreira vindo em cima da hora para tentar mais uma vez enganar o povo. Então a gente vem sim com equipe, com bons projetos, projeto de urbanismo, projeto na área de transporte, que ao longo da entrevista aqui a gente pode descrever melhor área por área. Vicente. Bem, essa aí já foi a terceira pergunta, né? Não, vamos para a quarta pergunta. Belaroli, passagens caras, horários irregulares, carência de linhas e variedades de itinerários. Quais são esses são alguns motivos de sofrimento e reclamações. Você tem projetos e soluções para isso? Tenho, e está no nosso segundo fascículo que vai agora, que eu descrevo que a atual distribuição das linhas de ônibus e vans, ela beneficia apenas os que vivem próximos das vias asfaltadas por onde circulam os coletivos. Dos alunos da rede pública de ensino, aos trabalhadores, donas de casa, idosos e portadores de necessidades especiais, todos padecem longas caminhadas sobre sol, sobre chuva, para conseguir acesso aos menores direitos de qualquer cidadão. Nós temos uma solução que tão simples, a gente fica até espantado como é que pode os últimos governantes nunca terem adotado medida para acabar com esse problema. Vou falar um pouco aqui do projeto. A gente pensa em criar, nós vamos criar linhas complementares operadas por vans ou similares que circularão nas vias secundárias, com horários fixos de acordo com a necessidade de cada local. As ruas e avenidas escolhidas receberão tratamento para acabar com buraco, lama, poeira, serão calçadas, permitindo que os veículos não sofram desgaste. Todos poderão utilizar os transportes complementares sem pagamento de passagens e serão deixados nos terminais de ônibus e vans já existentes. É simples, por exemplo, o pessoal que mora em Pindobas, eles só têm ônibus de segunda a sexta. Sábado, domingo e feriado eles não têm ônibus. Então, para saírem lá de dentro de Pindobas até a estrada, eles não têm nenhum meio de locomoção. Então, o que a gente pensa? Botar algum veículo lá dentro, com horário estabelecido. Vocês terem ideia, 2 vans resolveriam esses problemas em Pindobas. Uma ficava lá dentro, outra do lado de fora. Enquanto uma chegava do lado de fora, a outra entrava. Só para dar mobilidade para essas pessoas terem o acesso. E isso é barato. A gente vê em vários locais, como Diadema, a nossa equipe, o Ricardo Ferreira, ele foi a Diadema para saber como funcionava isso. E funciona, o serviço gratuito para a população, ele é coberto pela Receita, que formarão pelo Fundo Municipal de Transporte, criado há muito tempo, mas aqui ainda é inoperante. E uma parte significativa do IPVA recolhido pelos proprietários de veículos emplacados em Maricá. Então a gente fala aqui de coisas reais, que dá para ser feita, sem contar a história da população, e pode ter certeza que isso você não vai ver o Marcelo Belaroli fazer. Eu posso pegar só um ganchinho aqui, só para poder esclarecer mais, diante do que o Marcelo acabou de registrar. Marcelo, como é que esse fundo vai ser criado? Então, eu acabei de falar agora, né? Em Diadema, eles criaram esse fundo, e de acordo com todas as empresas de ônibus, todos os moradores, e em alguns lugares, de acordo com os comerciantes. O comércio deixa de receber as pessoas no centro da cidade. Então, os comerciantes dessas cidades, eles fizeram o quê? Eles se reuniram e falaram, vamos fazer com que os moradores de todos os lugares
longe do centro possam vir ao centro para o comércio. E esse fundo começou a ser criado assim. Entre os empresários, Entre né? os empresários. Certo. A próxima pergunta, Marcelo, é justamente a área mais crítica da atual administração e aonde a imprensa, né, de um modo geral, já fez vários registros, né? É sobre o nosso Hospital Conde Modesto Leal, né? A TVC foi ontem mesmo aqui, colocou um áudio no programa de Vicente, de um cidadão que a esposa dele estava com o neném, com o feto morto dentro da barriga, e ele foi 3 dias já. Eu coloquei o áudio aqui no programa do Vicente, o Vicente ficou estarrecido, né? E a informação que deram para ele lá no hospital é que o coraçãozinho do neném ainda estava batendo. E até aí a garota começou a passar mal porque esse feto já estava morto. E a TVC fez a entrevista com esse pai muito revoltado, porque a jovem já estava correndo risco, inclusive, de perder a própria vida. Esse é um dos muitos casos, né, que vem acontecendo nesse hospital aí, mais conhecido aí como o Portal da Morte, né? A minha pergunta está nesse sentido. Olha. A saúde é a maior doença aqui do município de Maricá. Falta tudo nesse quesito, causando mau atendimento, falta de médicos, aparelhagens para testes e exames, carência de medicamento. É um hospital que é chamado de Hospital da Morte, por vários e verdadeiros motivos. Qual será a solução, sabe, para pelo menos amenizar, né, esse grande problema que hoje atinge a todos os moradores da cidade de Maricá? A solução, Cantarelli, é política séria, política honesta e política transparente. Nós recebemos só esse ano mais de 100 milhões para a área da saúde. E o que foi feito? Nada. Nós tivemos uma farmácia popular desde o governo passado constando como aberta, recebendo verba e que nunca foi aberta e nem distribuiu remédio para ninguém. O que temos que fazer é usar os recursos que temos com seriedade. Claro que nós vamos falar aqui em projetos anteriormente, mas nós temos que chegar com um choque de gestão na área da saúde. É revoltante. A minha filha passou mal de madrugada e eu fui no Hospital Conde Modesto Leal. Ela estava com 40 graus de febre e chegando lá ela não recebeu atendimento. Porque não tinha pediatra, teria que esperar até as 8 horas da manhã chegar um pediatra. Graças a Deus eu tinha meu carro, botei minha filha dentro e fui para Niterói. Agora quem não tem? Quem mora lá em Ponta Negra não tem um carro, tem que bater na casa do vizinho para pedir uma carona para ir até o hospital. Chega lá, não é atendido, tem que esperar. É isso que a gente tem que acabar. Falta humanização, falta descaso e falta compromisso, porque a verba está lá. A gente não tem como admitir como pode um governo dar uma prioridade de gastar aproximadamente 6 milhões de reais com sinalização horizontal e vertical e uma UPA como a de Inoã, que custa 2 milhões e 900 mil, não está pronta. Então falta compromisso com o povo. Falta seriedade, honestidade e gestão. É isso que falta para a coisa andar, para a coisa dar certo. Gente. Agora o Peri pediu para fazer essa pergunta. Estou dentro aí. Antes de eu fazer essa pergunta, o candidato falou aí de 6 milhões e pouco. É o microfone que está chiando, cidadão. Isso aqui é sem fio. Está dando interferência no rádio, mas só aí mesmo. Isso. Muito obrigado, candidato. O senhor já foi radialista, não já? Parece. Olha só. Antes de eu fazer a próxima pergunta, o candidato falou aí de 6 milhões de placas. Placas essas que a gente não viu, né? Placa e sinalização horizontal e vertical, coisa que a gente ainda não viu em toda a sua essência. E mais 8.249.000 para, me parece que 2.700 placas de sinalização que estão sendo colocadas nas esquinas de Maricá, com cepeamento. 8 milhões. Então a gente tem nessa brincadeira quase 15 milhões de placa, que pelos orçamentos que a gente ouve aí do candidato, de outros candidatos, é metade do valor
da construção de um hospital, Marcelo. E placa, Cantarelli. 15 milhões de placa, Cantarelli. Com gente morrendo. Acho que a gente até explorou pouco essa questão aí da saúde, porque a gente ia conversar também, esmiuçar mais, né, o programa de assistência à família, né, o médico da família, né, os postos de saúde, né, o posto 24 horas, né? Então, que é o grande mal hoje que atinge a todos, né? Não, porque a pessoa pode ter um bom plano de saúde, Peri. Não é. Mas numa emergência vai bater lá. Pois né? é, exatamente. No caso, Peri, aí eu só respondi esse problema exato. que ele falou, né? Eu nem citei muito o meu plano de governo na área da saúde. Não, então eu gostaria... Se quiser ouvir mais... Eu gostaria... Exatamente. Eu gostaria, diante de fazer a próxima pergunta, que é a pergunta da educação, que a gente também vai ter que explanar muita coisa, tá? Porque senão... eu acho que a gente também engessa o candidato. Claro. Né? Aí fica aquele negócio meio que formatado, o ouvinte não está vendo a gente aqui. Né? Aqui tudo está muito, né, transparente, mas o ouvinte pode achar que a gente está meio engessado. E como a gente não quer que, né, a gente saia daqui engessado, como está o nosso amigo Cantarelli, que pisou no bueiro da prefeitura e que estava destapado, e meteram aí, gesso nele quase até o pescoço. Não, sem problema. Eu né? fico até à vontade de falar da área da saúde, que é a minha área. Exatamente. Até porque sabemos que você é um odontólogo, né? Você é dentista, e você também deve ter planos também na área da odontologia, né? Mas isso daí, com certeza, devem ser planos que vão ser elaborados nos postos de saúde. Como é que vai ficar a questão do posto de saúde? Porque quanto menos trabalho a gente mandar para o hospital, melhor. O hospital tem que ser corretivo. Peri, deixa eu falar, senão daqui a pouco você vai falar meu plano de governo todo. Pois é, tem que ser o posto de saúde tem que ser preventivo. Então vamos prevenir. Dúvida. Como é que você vai prevenir? Não tenha dúvida. Vou só passar rapidamente aqui a questão da saúde, que eu já vi que não volta mais a questão da saúde, então eu até agradeço a você por essa oportunidade. Então fica à vontade. Né? Virou até moda. Meia-noite é dia. Virou moda em Maricá todos os candidatos falarem que vão construir um novo hospital agora. Né? Só que um teve 8 anos no poder e não construiu. Outro teve 4 anos no poder e não construiu. Por que agora nós vamos acreditar que vai ser construído? Mas tem que ser construído. E nós vamos construir. Como você falou, a questão da prioridade está errada. Você mesmo disse aí, quase 15 milhões de reais em placas, em sinalizações, e com isso quase se constrói um hospital. Né? Mas a gente vai fazer um hospital novo sim, num local certo, mas enquanto esse hospital novo vai sendo construído, o que fazer? Porque não é de uma hora para outra, não é em um mês que se constrói um hospital. Né? E hoje nós temos a nossa saúde totalmente sucateada. Então enquanto estivermos construindo o hospital, o nosso hospital Conde Modesto Leal, ele vai ser preparado, vai ter um CTI, vai ter um UTI, vai ter coisas que nunca teve e a gente não sabe por quê, porque para quem não sabe, o Hospital Conde Modesto Leal ele foi doado pelo Conde Modesto Leal. Que deve estar se revirando no túmulo, né? E ele nunca foi projetado para ser um hospital. E de lá para cá, eu sou nascido e criado na cidade, lá para cá puxaram um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, mas nunca fizeram nada efetivamente no nosso hospital. Então, enquanto o hospital novo estiver sendo construído, nós vamos estruturar essa emergência do hospital, montarmos um CTI, porque eu acredito que a maioria dos ouvintes que estão aqui, quando um parente nosso, um amigo passa mal, que está lá dentro do Conde Modesto, deve ouvir assim, como eu ouço, Marcelo, tira o seu irmão, tira o seu primo daí, senão ele vai morrer. Isso é normal no pátio do Conde Modesto Leal, e isso tem que acabar. Nós temos bons médicos, eles se desdobram lá dentro, porque hoje não tem medicamento, não tem nada. Então nós viemos aqui, primeiro, estruturar o Conde Modesto Leal enquanto esse hospital estiver pronto. Estruturar em todas as áreas. Enquanto isso, nós vamos fazer os postos de saúde 24 horas, que você falou, é barato e é inadmissível que em Ponta Negra, que em Itaipuaçu, que em São José, enfim, nos 4 bairros, isso a gente fazendo planejamento com a equipe, tem um posto de saúde 24 horas. É um médico, é uma ambulância de qualidade, um enfermeiro e um chefe de posto. Você falou que é barato. O que seria esse barato? Aproximadamente 1 milhão.
1 milhão? Reais. 1 milhão de reais. Sabe por quê? 1 milhão? Então a gente já poderia ter 15 postos de saúde Mas funcionando? sabe por quê? Porque o posto a gente já tem. Nós já temos o prédio. Nós não vamos estruturar o posto 24 horas para a pessoa ficar internada no posto 24 horas. Claro que não. Preventivo. Preventivo. A pessoa vai lá passando mal. Se for um caso grave, ela vai entrar na ambulância e vai para o hospital. Então não é caro um posto de saúde 24 horas e eu não entendo porque nunca foi feito até hoje. Se dá para fazer. E pegando esse gancho que nós vamos fazer, os 4 postos de saúde, a gente vê em tudo quanto é cidade, tudo quanto é estado, um programa de saúde da família funcionando. Eu sou especialista em PSF, né? Eu fiz especialização em programa da saúde da família. É um caso fundamental para a saúde hoje, né? Se a gente pegar e tiver toda essa triagem, toda a atenção básica nos postos, automaticamente a gente não sobrecarrega o hospital. Então a gente tem que ter o posto de saúde com os agentes comunitários do bairro, porque o que a gente vê hoje são vereadores que indicam as pessoas para trabalhar e a maioria não conhece a sua região. Então como é que funciona? Um agente comunitário que conhece a região, vai de casa em casa, vê quem tem problema cardíaco, problema de diabetes, faz esse levantamento e o médico, pelo menos uma vez por mês, vai na casa de cada um, distribuindo o remédio da diabetes, distribuindo o remédio de cardiologia, e isso faz com que essas pessoas desafoguem o sistema da saúde. E por outro lado, a gente sabe hoje que atuando na prevenção é muito melhor do que a prática curativista. Então nós vamos estruturar o PSF para que tenha um pediatra pelo menos uma vez na semana, para que tenha um cardiologista pelo menos uma vez na semana, e o clínico geral, que é a prática de segunda a sexta, e o dentista, que você falou. Eu trabalhei como dentista no PSF, funcionava bem. Só que, se a gente não estruturar os nossos PSF e os profissionais que trabalhavam lá, porque a maioria não tem conhecimento do que é e continua com a prática curativista. Eu não posso pegar um médico que não entende do programa de saúde da família e simplesmente colocá-lo dentro do PSF. Não, tem que ter todo um preparo para que ele trabalhe com esse assistencialismo que você falou. E temos outras coisas, se a gente pegar aqui, está dizendo aqui, ó, hoje Maricá tem um orçamento geral de 380 milhões. Em 2009 era 138. Por que não usaram parte na saúde? É uma pergunta que a gente faz a todo momento. Se a gente pegar o nosso plano de governo aqui, ó, aquilo já que eu falei, a imediata recuperação da emergência do Conde Modesto Leal, uma implantação num CTI, adaptação dos postos de saúde para atendimento de emergência funcionando 24 horas, é aquilo que eu falei, nós não vamos montar um prédio novo e gastar muito dinheiro, não, é o básico. E isso a gente começa, não é em 4 anos de governo, não. Você pode ter certeza que no primeiro ano de governo nós vamos ter os 4 postos de saúde 24 horas funcionando. Seria seu primeiro ato? Meu primeiro ato é a saúde. Meu primeiro ato é a saúde. Claro que a gente não pode esquecer as outras áreas, mas o povo de Maricá, nós merecemos uma saúde de qualidade. Porque saúde, educação, saneamento básico, isso é obrigação do poder público, não é favor que eles fazem pra gente. E depois a gente fala até mais, mas a gente quer criar uma central pública de reabilitação de dependente químico, que não temos na cidade. A gente vê aí o que tem, não é público, é privado, tem um ali perto do Recanto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar presente lá, mas faz um trabalho formidável. E a gestão pública não olha para esse lado, né? A gente pensa assim em fazer criação de clínica da saúde da mulher, isso após a criação do hospital. O hospital novo ficou pronto, vamos criar uma clínica da mulher, uma clínica da criança. Eu fui ao hospital e vi lá uma criança de 1 mês de idade fazendo nebulização do lado de um senhor de 70 anos com suspeita de tuberculose. Então a gente sabe que isso é inadmissível nos dias de hoje. Então até agradeço aqui para a gente ter passado um pouco aqui na área da saúde e pode ter certeza que é a nossa prioridade, como você falou, Cantarelli. Vão ser os nossos primeiros atos à área da saúde. Marcelo, traduz isso para tempo, né? Porque isso é a situação mais crítica aqui do município. Você eleito, você acha que em quanto tempo a população pode ter pelo menos um atendimento melhor de qualidade, né? E parar com essa mortandade que está acontecendo lá no hospital? Traduz isso aí para os nossos eleitores. Não, e eu até quero complementar isso, porque nós estamos lendo aí nos projetos que estão lançando aí alguns candidatos, hospital em 2014, então 2013 nós estamos a pé. Né? Então foi isso que eu falei agora.
E aí, pois é, eu fico alegre, satisfeito de ouvir você falar que a primeira providência sua vai ser isso. Porque, meu amigo, se eu for contar com o hospital em 2014, funcionando, eu acho que a coisa é bom que você trabalha nessa área de saúde e que você se preocupe exatamente com isso. Porque eu acho que, aliás, todas as perguntas que nós fizemos exatamente baseado nas reclamações diárias de todo mundo. O pessoal reclama por linhas de ônibus, reclama pelas ruas totalmente abandonadas, esburacadas, mas no hospital nós estamos vendo morte, não sei se você chegou a ler aí, em cada 41 minutos tem uma morte no hospital, não foi isso, Peri? Então, veja bem. Já chegou a 800, dados do SUS, 812 mortes em 3 anos e meio. No Hospital Conde Modesto Leal. Eu não sei se o candidato tem os dados, qual é que está a colocação do Hospital de Maricá a nível estadual, né, que seria importante. É o terceiro pior do estado. Terceiro pior do estado. Entre 92, nós somos o terceiro pior do estado. Né? E quanto você falou de prazo, a emergência é para já. A gente aí, em 3 meses, a gente consegue acertar uma emergência. Os postos de saúde, em 6 meses, eu quero botá-los funcionando. Em 6 meses é o prazo final. Eu acredito que antes disso eu boto um posto de saúde 24 horas funcionando. O senhor vai continuar trabalhando com uma OS, com uma organização social, ou vai efetivamente cair na conta da Secretaria de Saúde? Vai cair na conta da Secretaria de Saúde. O que acontece, Peri? Falando em dados, iguais vocês falaram aqui, hoje 50% das mortes do hospital é por acidente de trânsito na nossa rodovia. Vocês sabiam disso? Mas é verdade, nós não temos um banco de sangue municipal. A gente depende do sangue de outros municípios virem para cá. Não tem UTI, meu amigo, CTI, não tem mais uma coisa que a gente tem que fazer, um banco de sangue municipal, para que a gente não dependa de sangue de outro município. Até isso a gente está dependendo hoje, do sangue de outro município. Porque aqui, se você quiser doar, se você quiser, eu, Marcelo Laroli, quero doar sangue, eu não posso ir em nenhum órgão aqui. Eu tenho que ir para Itaboraí, para Niterói, para o Rio de Janeiro, porque a nossa cidade não tem. Então são prioridades que a gente não tem.